Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Do Evangelho. Renato, você faz a leitura preparatória, eu faço a prece e Zé fica para fazer a prece final. Tá combinado? Combinado. Então vamos começar em nome de Jesus. Renato com a leitura preparatória em nome de Jesus. No Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 20, o companheiro. Nós encontramos em Mateus, no capítulo 18, versículo 33, o seguinte: Jesus disse: Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então, essa aqui a Emmanuel vai nos falar um pouco. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, tratando-se da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás o companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho no caminho, pode dominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um pai que é Deus e uma grande família que compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva o que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu ao bem de tua alma e de todos os que cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembre-se de inúmeras vezes que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observe em cada companheiro luta do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua exigência. A dificuldade de percalço, de compreensões e desentendimentos, usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Essa é o companheiro de Emmanuel. Renato, esse texto é justamente um freio de arrumação, né? Está chamando a atenção aí para as nossas responsabilidades, dando as diretrizes dos nossos caminhos. É maravilhoso, né? Dona Fátima, bom dia. Bom dia, dona Fátima. Paz com Jesus. Bom dia, desculpa o horário. Renato, nós vamos fazer a prece. A espiritualidade recomenda que as preces devem surgir espontaneamente, devem ser preces espontâneas, onde a gente vai expressando os sentimentos que estamos vivenciando. Eu gosto de algumas preces que, por exemplo, nos conclama a reflexão, nos chama a atenção para prosseguirmos no caminho do bem, etc. E aí eu vou tomar a liberdade de fazer hoje a prece, minha prece diária. Eu gosto muito dela, eu sempre faço ela no momento do meu recolhimento, à noite. Eu acho muito, muito precisa, muito objetiva.
E aí o texto diz o seguinte: agradeço a Jesus nosso Senhor a proteção, auxílio e graça recebidos no dia de hoje, e rogo-me conceda a graça maior de poder concluir na vida presente o aprendizado de que careço para alcançar a luz espiritual que me elevará à categoria de Espírito de Deus. Rogo a Jesus nosso Senhor que abençoe os meus passos e me ilumine o caminho, para que eu possa percorrê-lo com sabedoria e segurança. Rogo a Jesus nosso Senhor, paz e luz para mim, assim como para todos que me são caros, e também para os meus inimigos, a fim de que eu possa tê-los um dia como amigos e unidos, possamos elevar os nossos agradecimentos ao Senhor. Rogo a Jesus nosso Senhor, luz e amparo para os meus irmãos necessitados, para os cegos do mundo, para os enfermos que se encontram nos hospitais e em seus lares ou abandonados, para os deficientes mentais e os encarcerados, para os famintos e os que vivem ao léu, para que consigam receber de mão dadivosa a ajuda de que necessitam, bem como o consolo espiritual. Rogo finalmente a Jesus nosso Senhor, proteção e amparo para todos os meus irmãos encarnados e desencarnados, para que, sob a tua paz, possamos realizar as diretrizes do Evangelho, possibilitando finalmente a implantação do Reino de Deus na Terra, que assim seja. Com essas rogativas, expressão dos nossos mais sinceros agradecimentos ao nosso Pai pelo dom da vida, pelo lar, pela família, por tudo que Ele nos proporciona de conformidade com a sua vontade e os nossos merecimentos. Pedimos ao Mestre Jesus que receba as nossas rogativas e transforme-as nos recursos e nos meios que sejam necessários para nos tornarmos mais receptivos, para colocarmos em prática os ensinamentos que Ele nos deixou há 2000 anos atrás, ou mais precisamente, há 1991 anos atrás. Que Deus nos abençoe e proteja. Dona Agraci? Linda prece. Obrigado, seu menino. Qualquer parte, né? Fica à vontade, é voluntário, né? Capítulo 9, bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos. Eu abri o item 8. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensato deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, não mais do que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação destas virtudes desprezadas pelas antiguidades material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou a perder. A virtude da vossa geração é a atitude intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que aprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento, infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote.
e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço no freio e na espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Então, aqui a gente não tem nem muito o que falar, né? Porque quando até sublinhei aqui, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, o tempo todo, esse evangelho, ele foi escrito, a gente sabe muito bem, por Kardec, né? No século de 1800, e acho que não me falha a memória, 58 ou 57, uma coisa assim. Mas ele fala como sendo hoje, o tempo todo, para nos chamar a atenção hoje. Não é para voltada só ao passado, é voltado para o agora, né? É não deixar de fazer agora, é não deixar de ser agora. Então, quando Jesus, aqui muito bem disse, né, que Jesus veio no meio para tirar, para acabar com aquela corrupção, até nos lembra da Torre Antônia, né, que era uma das maiores torres e muito cercada por policiais na época, né, por aquelas pessoas que... E então, ele dizem, uns têm a interpretação de dizer que Jesus saiu chicoteando o que não condiz com a verdade, com a vida e com o amor, com o perdão e com a renúncia que ele falou. Então, ele simplesmente ensinou que ali não era templo para vendas, ali não era templo para corrupção, ali não era templo para amar, era templo para frutificar, mostrar aquilo que você tem de melhor e frutificar, porque ai da fruta que não dá um bom fruto, né? Assim, um bom dia, que Jesus nos abençoe. Já podíamos fechar o nosso estudo hoje, que estava por demais completo. Maravilha! O texto leva a profundas reflexões, mas nós vamos deixar reflexões do Evangelho para o futuro, porque nós temos um trabalho, capítulo 14, médios de efeitos físicos. Gostaria de saber se alguém gostaria de comentar a questão do Evangelho, que é autoexplicativo esse texto, e a gente já pode passar direto para o nosso grupo, aliás, para o nosso estudo. Vamos para o estudo? Por mim, pode passar para o estudo. Então, eu vou fazer a leitura do texto, na sequência, a gente toca para frente. Capítulo 14, médiuns de efeitos físicos. Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce a seu malgrado. Nenhuma consciência tem do poder que possuem, e muitas vezes o que de anormal se passa em torno deles não se lhes afigura de modo algum extraordinário. Isso faz parte deles, exatamente como se dá com as pessoas que, sem o suspeitarem, são dotadas de dupla vista. Esse texto é realmente excepcional, mas dá para a gente compreender. Veja bem, eu vou começar rapidamente pela questão da dupla vista. As pessoas que têm essa dupla vista, esses médios videntes que têm essa dupla vista, para eles é coisa natural, porque eles estão aqui vendo o ambiente físico que nos encontramos, de repente abre-se uma tela mental por trás daquilo que ele está vendo e aparece o segundo plano, que é o plano espiritual. Para eles isso é coisa normal, não tem dificuldade nenhuma. A mesma coisa, por exemplo, esses médios involuntários, médios de efeitos físicos involuntários. As coisas acontecem e para eles é coisa natural. É o dia a dia deles, eles não têm preocupação com isso. Por exemplo, uma criança que tem a possibilidade de brincar com os amiguinhos.
A criança brinca com os amiguinhos. 2 segundinhos aqui que eu estou ligando o computador do meu neto. Ah, meu Jesus sacramentado. Liguei. Então, as crianças brincam com os amiguinhos. Para elas, é uma coisa natural. É o dia a dia delas. Elas brincam, elas veem, elas sentem a mesma coisa. Um médium de efeito físico involuntário, simplesmente em dado momento ele pode proporcionar aquele fenômeno como a vontade dele de falar, de ouvir, de andar, qualquer coisa. Para ele é coisa natural. É por aí que passa, né, seu Renato? Vamos passar para a Aracê, e tem Lula, tem Fátima. Vamos lá, gente. Vamos conversar um pouquinho. Lula, o que é que você acha do tópico? Diga, Fátima. Esse involuntário aí, no caso, também para os adultos já, né? Por exemplo, sempre há pessoas que, não sei se está se reportando a isso, que não sabia da mediunidade e aí acontece a aproximação, no caso desse médium involuntário, né? E aí passa a ser natural, porque eu conheci, assim, pessoas, assim, que falavam, eu beijo, eu às vezes converso e tal, mas não frequentava espiritismo, não desenvolvia, não ia, aliás, não frequentava nenhuma espécie de local, né? E também passa a ser natural isso, e no caso não é que não há necessidade de trabalhar, mas no caso não exerce nenhum tipo de desenvolvimento, esse médium fica parado no tempo também, vendo, só sabendo que há essa espiritualidade, tem consciência, visualiza, mas não exerce nada, não desenvolve nada. Quer falar, Madeus, sobre o caso que o Fátima está falando? Tudo bem, veja bem, essa involuntariedade, essa naturalidade, como Dona Fátima já se explicou, para o médium é coisa comum. Veja bem, nós estamos falando aqui de um médium capaz de ele mesmo, realizar determinados fenômenos, ou seja, movimentar objeto, transportar, importar ou exportar. Ele tem essa capacidade. Claro que ele faz isso, auxiliado pelo plano espiritual. Ele pode ter, inclusive, amigos espirituais que ele não percebe, não vê, não sabe, mas que estão ali auxiliando naquele fenômeno. Então, essas coisas que ele faz, de repente, ele simplesmente quer e acontece, ele realiza, se torna coisa natural na vida dele. Se torna coisa perfeitamente normais na vida dele. Aí o porquê da naturalidade ou da involuntariedade. Assim como, por exemplo, um médio psicográfico. De repente, ele senta serenamente, pega o papel e o lápis e aguarda a influência do irmão espiritual para trabalhar, ou seja, para psicografar. Isso é uma coisa intuitiva, ele vai esperar depender do irmão espiritual para escrever intuitivamente. No caso do médium voluntário, não, ele age por conta própria. Eu não quero esse caneca aqui, não, eu quero ele do outro lado. E aí ele consegue fazer com que o caneco passe para o outro lado. Sem problema nenhum, porque ele tem esse recurso. Agora, isso é uma coisa que acontece toda hora? Não, mas ele tem essa capacidade. Ele tanto pode fazer, como pode ser o intermediário dos irmãos espirituais. Alguns médios, que geralmente, nesse caso, são médiuns dotados de outras aptidões, eles veem os espíritos, sentem, conversam, etc., aí isso amplia o espírito, através dele, amplia aquele recurso que o médium já tem e realiza verdadeiros fenômenos. É por aí, Renato? Olha, Amadeu, é o seguinte, você tocou em 2 pontos aí dos médios involuntários ou naturais, você tocou na criança. Olha, quando nós partimos do mundo espiritual, nós já falamos aqui que existe uma programação mediúnica.
quando é a formação do nosso corpo físico, existe uma programação mediúnica que também diz, nessa programação, a, a qualidade ou mesmo o tipo de mediunidade, até quando pode uma pessoa ter a sua mediunidade, ostensiva ou não, para entendimento. Quando nós nascemos, até 7 anos de idade, a espiritualidade nos diz que nós vivemos mais no mundo espiritual do que no mundo material. E, na realidade, a dupla vista, ela é vista pelo nosso perispírito, não é o nosso corpo físico, é o nosso perispírito, nosso perispírito. No caso, a criança, ele vê os amigos, as crianças, e as crianças que estão ao seu lado, eles veem um ao outro normalmente. Isso daí é natural, uma vida natural. Então, quando chega aos 7 anos, 8 anos, o espírito já está acoplado no seu corpo físico, seu perispírito acoplado normalmente no seu corpo físico. E daí, depende da sua condição de, de mediunidade, a pessoa pode vir com a mediunidade muito avançada, e depois dos 8 anos, a criança já pode ter o impacto mediúnico. É por isso que muitas vezes nós encontramos pessoas que vão ao centro espírita, crianças que vão ao centro espírita para tomar passe e fazer um tratamento para que possa diminuir aquele volume mediúnico que eles têm. Acontece o seguinte, mas é natural, as pessoas temos, nós temos uma mediunidade natural. Como nós iremos trabalhar com essa mediunidade vai depender do tempo. Quando chega a espiritualidade pede que nós devemos, antes dos seus 16 anos, ou se aquela pessoa que tiver 16 anos tiver um porte físico que tenha condições de desenvolver a sua mediunidade, o psicológico daquele jovem que estiver com 16 anos, desenvolver sua mediunidade, aí é bom desenvolver sua mediunidade, mas não, até então, não. Pede que nós não devemos desenvolver nossa mediunidade. O que acontece? Acontece que nós vemos com a mesa mediúnica vários tipos de mediunidade. Então, daí, os amigos espirituais, nesse estudo mediúnico, a espiritualidade vai nos orientar qual o tipo melhor de trabalho daquele médium dentro da sua mediunidade. Outro caso que nós podemos colocar é o seguinte: os médios naturais é aqueles que, como o Amadeus falou, no caso, existem os médios naturais. Você pode. Nós encontramos no livro de André Luiz, um repórter, né, Amadeus, não sei se você lembra dessa frase, que ele está numa mesa de um bar, fazendo matéria para o seu jornal. O que acontece aí? Um amigo espiritual que passou pela face da Terra e tinha seus hábitos, seus vícios de tomar a sua bebidazinha, seu processo natural da vida. E quando ele ia para o bar, esse espírito se aproximava desse escritor, desse jornalista, e ele elaborava a matéria num bar. Então, quer dizer, todos nós temos a nossa condição vibratória para que nós possamos trabalhar com o mundo espiritual. É por isso que o próprio Emmanuel diz: quantos escritores tem aí que podia fazer um bom trabalho de ensinar o bem e a caridade, faz certas matérias que ainda não tivemos condições de superar seus obstáculos, fazer matérias que não tenham condições de evoluir ele e o ser humano. Então, é por isso que existe o processo mediúnico lento, mas todos nós somos médios voluntários, nós podemos desenvolver nossa unidade da melhor maneira possível. Tem os casos do Pravista que muitas pessoas sentem, conhecem e daí, às vezes, não liga para si mesmo e não sabe que ali pode construir para ele, no caso dele, uma coisa maravilhosa de transmitir coisas boas da espiritualidade. É mais ou menos por aí que nós entendemos.
Maravilha, mais E alguém aí, gostaria de falar alguma coisa? Dona Graci, eu só Agradecer. gostaria de botar mais um pouquinho de tempero na conversa de Renata, conversa auspiciosa, né? Veja bem, uma coisa que a gente poder pensar, e Renato levantou deixou essa deixa aí, a gente pegar pelo pé, veja bem, com que finalidade alguém lá no mundo espiritual recebe essa incumbência de vir aqui com esses recursos mediúnicos, médios de efeitos naturais? Aí a gente pode pensar, bom, é, isso tem uma utilidade. Qual seria a utilidade? Hoje o médium fica movimentando as coisas, movimentando os objetos em cima das mesas, etc, etc. Olha, a gente precisa dar uma reflexionada sobre a incumbência, e Renato disse aí, nas suas palavras, a incumbência de cada um de nós no mundo espiritual. Por exemplo, o efeito físico que ele provoca pode não ter nenhuma importância para ele, é coisa natural. Mas chama a atenção para um fato importantíssimo, porque aí nos chama a atenção para a existência de um denominado fenômeno que se dá através do recurso mediúnico, da existência do mundo espiritual, da aptidão do médium. Tudo isso nos leva a refletir sobre essa importância. Mas tem uma coisa interessante, é o fato de o médium vir com essa incumbência, mesmo que ele não dê a devida atenção, mas ele tem um compromisso com aquilo. Aquilo que ele faz deve servir para que ele se conscientize que, por trás de todo aquele fenômeno, tem todo um aprende de trabalhadores trabalhando na construção do despertar de consciência da humanidade. E, como está dizendo aqui, o médio natural faz essas coisas, ó, tá nem aí, simplesmente faz. É bom a gente refletir sobre isso. Dona Graci, por gentileza. bom, é como quando o Renato falou, né, da criança, aí eu fui fazendo uma retrospectiva, né? Tanto comigo como com os meus netinhos, com os meus netinhos, eu já tive a oportunidade de vê-los, eles dizendo, eles brincando e etc. Aí, e comigo foi uma coisa assim, e não teve que desenvolver, não foi, foi assim, é involuntário, né, que chamam. Então, as minhas aptidões, elas foram desenvolvendo por elas mesmas. Eu fui o tempo todo muito inspirada, muito assistida, sabe, desde a minha adolescência, com as minhas coisas, com tudo que já me aconteceram e que vem me acontecendo. E, assim, eu acredito que é muito relativo e é de cada um para cada um. Porque tem pessoas que ainda dizem assim, né? Que eu conheço pessoas que dizem assim, mas eu não quero isso aí, não. Tira isso aí da minha vida. Como é que chama? Diz até assim, eu não sei nem o nome que chama. Diz aí, Renato, que diz que é para afastar. Eu quero tirar isso de mim. Isso, eu quero tirar essa É um mediunidade. karma, é? Diz que é um karma. Não, ele sempre disse, eu não quero ter mediunidade, não. Eu não quero, não. Tira isso de mim, porque eu não quero. Assim, eu simplesmente sempre fui muito ativa, eu sempre aceitei, tudo que vinha, eu aceitava com a naturalidade, era impressionante. Eu nunca tive medo de nada. Sempre. Foi até as minhas regressões que eu tive, mas dormindo, né? Não era coisa que eu ia procurar, era coisas que vinham até mim e me levavam, e eu vivia aqueles momentos, né? Por sinal, gente, eu morei em Paris. Não foi bom tempo, não, mas morei em Paris. Então, assim, eu tenho essas coisas, acontecem essas coisas, e eu faço agradecer a Deus, porque muitas coisas tenho uma corrigenda, tenho uma forma que eu preciso me corrigir mais, eu sinto as coisas para mim, a depuração para poder a evolução, porque senão, como faz esses escritores, né? Ao invés de buscar
meios, fontes, vão para lugares que denigrem, né? E ao invés de evoluírem, rebaixam, né? E acabam sem evolução. Dona Fátima, vamos lá, Dona Fátima, alguma coisa, que eu quero falar 3 coisinhas aqui. Olha, na, na, na literatura de Amélia Rodrigues, elas são, hoje são 10 livros, 12 são 12, 2 são infantis, e 10 são mensagens trazidas, são contos trazidos ao tempo de Jesus. É interessante que ela fala o seguinte, que muitos daqueles espíritos, alguns daqueles espíritos cegos, mudos, surdos, aqueles espíritos, muitas vezes, partir da espiritualidade com a missão de vir cego para Jesus curar. Olha como é aperfeiçoamento dos espíritos que partem para o plano terreno. Esse é o caso, nós encontramos na literatura de Amélia Rodrigues. Eu não posso dizer livros, são 9 e são pequenos livros que dá para a gente refletir. Não. Outro caso, no Não. caso eu já leio todos os 10. Eu sou preto. Os espíritos ainda aí, de ajudantes, tu ainda não enxerga. Olha, a mentora espiritual de Amadeus está aí perto. Aqui, tá dando bronca. Ela passou, apagou isso aí que eu estou ouvindo aí. Desapareça. Outro A aventura é cruel. outro caso, vamos na Ô, sequência. Renato, relata novamente aí que eu tive que dar uma saída aqui sobre esses livros aí. Na literatura de Amélia Rodrigues, são 10 livrozinhos, cada um tem a faixa de 25 contos, que ela fala sobre a vida de Jesus naquele tempo. Ela transporta a gente lá para pertinho dele, naquele tempo. Ela fala, um dos seus livros, que alguns espíritos que reencarnaram naquele tempo, cego ou mudo, ou com um certo problema, veio para ter experiências espirituais, refazimento espirituais ou evolução espiritual, para quando chegar naquele tempo que quando Jesus chegou, ele fazia as curas, porque Jesus não ia contra a própria natureza. Jesus não ia ter aprovação de ninguém. Jesus não podia chegar aí contra as leis de Deus, na realidade. Ele chegava e aquele que estava cego, ele curava, normalmente. Isso ela conta nos seus livros. Esses espíritos vieram na condição de trazer a sua mensagem, evoluir espiritualmente, refazimento da vida espiritual e fazer aquilo que Jesus trouxe, ia fazer aqui na face da Terra. Isso foi na programação. Outro caso muito interessante que nós devemos fazer, que os médios voluntários, aqueles também na condição, se não fossem os médios voluntários e naturais, como é que Kardec ia chegar aos restaurantes das mesas girantes naquele tempo? Por médios naturais, que não sabiam o que estavam fazendo, e Kardec chegou para estudar. Foi nisso que os médios naturais e voluntários foram que teve o início da codificação kardeciana de 1855, 56. Essa foi a fase. Outro caso que nós podemos colocar aqui qual era a presença do nosso irmão de Sacramento, de Barçanufo aqui na face da Terra. Eurípides Barçanufo. Barçanufo aqui na face da Terra. Então, o que é que ele veio fazer aqui? Qual o interesse dele fazer aquilo que ele fez? Qual é a missão dele naquele tempo? Ele veio e fundou o Colégio Allan Kardec. Foi a primeira escola espírita, vamos dizer, do mundo. Segundo, aquela mediunidade dele, maravilhosa, desdobramento, cura e tantas outras. Qual foi aquele médium voluntário e natural que veio fazer aqui na face da Terra? Então, são coisas que nós encontramos no nosso dia a dia,
cada um de nós temos a sua missão, o seu planejamento, e daí o que é necessário. Mas também podemos chegar e dizer o seguinte: existem fases de efeito físico, fase moral, e hoje em dia nós sabemos que ainda existe trabalhos, reuniões de materialização, existe material de cura cortando o corpo físico, existem vários tipos, mas em menor quantidade. O que hoje é mais significante para a própria espiritualidade é a condições de evangelização. Então, hoje em dia, é mais evangelizar, transmitir do que os efeitos das mediunidades. Tirar de nós aquelas condições de ver as manifestações. Então, é isso que acontece. É tudo paulatinamente chamando para que nós possamos viver a doutrina do Espírito no seu aspecto maior, a transmissão do Evangelho de Jesus. É por aí, Amadeus. Maravilha. Só antes de passar para o próximo slide, lembrando que Humberto de Campos e Amélia Rodrigues, no plano espiritual, foram os 2 espíritos autorizados a fazer pesquisa sobre a vida de Jesus nas bibliotecas. Aparece na minha mente a grandiosidade daquele laboratório de matérias para se estudar. E aqueles 2 espíritos foram incumbidos de estudar sobre Jesus e trazer essas informações. Daí porque essa coleção de Amélia Rodrigues, 10 livros falando sobre a vivência de Jesus. Simplesmente excepcional. Mas vamos passar agora para o próximo slide. O próximo slide é exatamente... Deixa eu ver aqui. Muito bem. Próximo slide diz o seguinte: são muitos dignos de observação esses indivíduos e ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos desse gênero que lhes cheguem ao conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e, frequentemente, em crianças ainda muito novas. Veja-se acima o capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas. Então, veja bem, uma coisa que Kardec chama atenção, isso a gente vê lá nas orientações de São Luís. Não basta o médium chegar aqui e realizar um fenômeno de efeito físico desses. É importante a gente ter a consciência de que o médium vai realizar esse fenômeno, mas por trás de tudo isso tem todo o material a ser estudado. E aí Renato lembrou, esses médiuns voluntários que consubstanciaram o material para os movimentos dos objetos que Kardec deduziu que por trás tinha uma inteligência, eram médiuns voluntários. Mas Kardec nunca deixou de chamar atenção para a necessidade de estudar, de pesquisar, de orientar. Porque por trás de tudo isso aí pode ocorrer fraude? Claro que pode. Tem os tais dos pré-digitadores, esses ilusionistas, que fazem coisas do arco da velha, como dizia minha avó. E aí, se você não estiver atento, você pode ser ludibriado, achar que é um fenômeno físico, quando é, na verdade, uma ilusão. Aí Kardec chama atenção. Todos esses fenômenos devem ser estudados para que você conheça exatamente o que está acontecendo. É uma forma de você trabalhar em busca da verdade, que é a proposição do Espiritismo. Eu acho que é por aí que passa. É Renato e Dona Fátima, Dona Graci e Lula. Eu, como não falei da outra vez, eu vendo esse tema aí de médium quando criança, eu lembro que quando eu comecei a estudar e me interessar pela espiritualidade, eu passei a acompanhar Maria Isabel de Campos, que é uma médium lá de Juiz de Fora, que ela conta foi até um fantástico, não, aqueles Globo Repórter fez uma matéria sobre a vida dela, e ela narra que quando criança ela via aquelas coisas no quarto dela, né? E ela achava que era normal, que toda criança via aquilo ali. E ela
Aí ela contando na igreja, o padre mandava ela rezar, ela disse que começava, fazia o sinal da cruz e começava a rezar, e aquelas coisas também fazia do mesmo modo dela. E, só para abreviar, ela dizia que aí os irmãozinhos dela questionavam os pais porque é que ela era muito mais adiantada do que eles. E estudavam na mesma escola, mas ela era muito mais adiantada. Desde que ela aprendia com os espíritos, né? É muito interessante a história de Dona Maria Isabel de Campos. Ela hoje está beirando os 100 anos, viu? Maravilha. Muito bem, gente. Mais alguma coisa com relação ao texto ou vamos passar para o próximo slide? Dona Fátima, tem alguma coisa, Dona Fátima? Não. Para mim pode passar, porque me parece que esse Congelou. texto está complementando o Não. anterior, né? Muito bem, então vamos para o próximo slide. No próximo slide diz o seguinte: tal faculdade não constitui em si mesma indício do estado patológico, porquanto não é incompatível com a saúde perfeita. Se sofre aquele que a possui, esse sofrimento é devido a uma causa estranha, donde se segue que os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la desaparecer. Aí já dá para a gente dar uma pequena viagem, né? Ou fazer uma pequena viagem. Veja bem, isso é muito importante porque é comum, e a fala de Lula foi exatamente nesse sentido, dá para a gente perceber isso. A criança começa a ver as coisas, começa a ver espírito, objetos, etc, etc. Acha que é uma coisa natural e que todas as outras crianças, as outras pessoas veem também. Ora, se ela está vendo, os outros também veem. Aí o que é que faz o pai? É católico, é protestante, etc. Leva para a igreja, vamos lá fazer confissão, vamos fazer penitência, etc, etc. Ah, outros não, leva para o psicólogo, leva para o terapeuta. E aí vão fazer um monte de coisas, achando que a criança está com problema mental, está com deficiência disso, daquele hormônio dessa e daquela outra coisa. Ora, na verdade, não é esse o caminho. O caminho é exatamente o despertar de consciência para o mundo real que a criança está vendo e as outras pessoas não se apercebem disso. É muito interessante. Ah, mas a criatura está sofrendo. Sim. Ora, mas o sofrimento não é por causa do fenômeno que ela está vendo. Pode até incomodar, sim, pode incomodar. Mas isso é um compromisso do espírito, como disse Renato, lá no ato do planejamento. O espírito talvez não tenha pedido, mas foi conscientizado que ia passar por aquilo. E está passando hoje. Qual a finalidade? Um despertar de consciência. O pagamento dos débitos do passado começa a aparecer a partir do momento que ele se conscientiza e aquele recurso que ele está tendo nas mãos possa ser colocado a serviço da causa do Mestre Jesus, dos mais variados aspectos. Renato lembrou Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo era um médium de efeitos de emancipação ou de desdobramento excepcional. Mas não era só isso que ele tinha, ele desdobrava, chegava lá, fazia curas. Tem uma história interessante, não lembro agora se era o Eurípides, o missionário, qualquer coisa dessa aí, não lembro agora o livro. Mas ele estava lá dando suas aulas, o irmão Bezerra chegou junto dele e disse: meu filho, vá cuidar de sua irmã. Sim, mas minha irmã, o que é que tem? Minha irmã tá muito bem. Ele disse: não, ela está grávida, a criança está morta e já está apodrecendo, e se não tirar aquela criança, ela vai morrer. Aí ele deu a famosa paradinha que ele dava uma parada, os alunos já sabiam que ele tinha viajado e ele foi lá. Agora imagine a conversa dele para convencer a fazer o parto daquela irmã, da irmã dele. Ele chegou lá, terminou convencendo a irmã de fazer o parto, ela certa que estava tudo normal, mas ele convenceu ela, tirou a criança e a criança já estava apodrecendo. Uma coisa fantástica. Atributos naturais de Eurípides Barçanufo, o desdobramento e ele era professor.
Ele não era abstreto, ele não era parteiro, nada, mas fazia isso graças à ação do plano espiritual. Para ele, uma coisa natural. Mas se você olha por outro prisma, é realmente excepcional. Renato, Dona Fátima, a Graci e Lula. Alguma coisa, Graci, para condições? Dona Ana, por favor. Estou aqui raciocinando tudo isso aí que o seu Amadeu falou. Se você pegar, Graci, se você pegar a última mensagem, o final mesmo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a Kardec traz uma mensagem, uma nota sobre o problema de subjugação, onde ele diz que nós temos de trabalhar com a subjugação ou a possessão, porque esses dois nomes são diferenciados, porque possessar é possuir, e a gente não pode possuir o corpo físico de alguém. Subjugar é juntar, no caso, fazer a juntar-se a alguém. No último capítulo, no último do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala, lá no final, é o último tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre divulgação. Ele começa a dizer que O o meu estado aqui é pré-final. Sim, mas no final da prece final, lá no final, depois pelos obsidiados, no final mesmo, é o último tópico do Evangelho, último parágrafo do Evangelho, normal. Ele fala sobre divulgação. Vai depender também da questão da edição. Ele disse que nós temos de fazer esse trabalho tanto no plano material como no plano espiritual. Nós temos de ir ao psicólogo, ao psiquiatra, e também temos de trabalhar com o mundo espiritual, porque a mediunidade, ela atinge muito o nosso sistema nervoso, tá certo? E daí a gente tem que trabalhar nos dois lados, tanto no material como no espiritual. Se trabalhar um, se não trabalhar o outro, vai haver aí uma certa condição de essa pessoa, esse médium em potencial, não poderá melhorar, melhorar se ficar naquela condição de um trabalho dentro da própria doutrina dos espíritos. Isso vai passar com o tempo. Então, como a meu Deus falou, nós vemos com a nossa programação, se temos o conhecimento da doutrina dos espíritos, ótimo. Também existe a questão de como trabalhar dentro da própria doutrina dos espíritos, e daí ter uma facilidade e procurar a ciência oficial, convencional, para que ele possa trabalhar junto. É muito complicado a questão de médicos que não trabalham mediunicamente, que não têm o conhecimento daquilo que está acontecendo consigo mesmo. Para quê? Para ter o equilíbrio psicológico e mediúnico. Tá certo? Então, são casos que acontecem no momento que o Kardec está dizendo aqui. Diz estado patológico, quer dizer, problema no seu corpo físico. Então, é bom trabalhar com os dois. Mas nós sabemos que isso daí são alguns médios que muitas vezes não têm o conhecimento de causa. E também, como a Mateus disse, não tem a questão de outras religiões, que cada um trabalha da sua maneira, e daí a gente, às vezes, não consegue superar todos os obstáculos. Aí vem o problema, até haver casos de pessoas desencarnarem porque não trabalhou com a mediunidade. Principalmente eu conheci casos desse tipo. Amadeus Ferreira, hoje, amigo. Continue. Essa história realmente. Pois não, dona Graci, pode falar. Quando você falou aí então eu fui para a realidade, né? É bem interessante, que eu vejo pessoas, tenho contato com pessoas que hoje estão sofrendo absurdamente, porque é um absurdo o sofrimento, né? Mais, como você mesmo fala, são pessoas que já tinham um desenvolvimento, têm um desenvolvimento moral incrível,
são pessoas que já tinham um envolvimento mediúnico também incrível, e de repente se tornou assim, eu não, como você mesmo diz, que é uma junção, né, dos nervos com, vamos dizer assim, eu vou usar essas palavras, dos nervos com a mediunidade, e a maioria, grande maioria, optam pelo tratamento físico, esquecendo o mental, né? Esquecendo a mediunidade. E eu estou dizendo eu estou assistindo, né, uma pessoa que está nesse processo, e tudo que acontece não é mediunidade, é a doença, é o transtorno, e eu fico olhando, e a pessoa tinha uma afinidade com a mediunidade tão linda, sabe? Era uma. Não, que ainda não desencarnou, mas está deixando de lado, até para os centros espíritas está deixando de ir. Vejo outros também, que esse aí eu estou acompanhando, estou tentando fazer o resgate dele, voltar, que ele seja aquela mesma pessoa que eu conheci, voltado ao centro espírita, voltado à mediunidade, voltado às coisas boas que ele já conseguiu, mas ele começou a ser. Eu lembro do jornalista, né, que ia para a mesa do bar, ele começou a ser obsediado. É isso que eu digo. Por quê? Porque ele começou a olhar as pessoas que ainda não têm carro, as pessoas que ainda não têm isso, a pessoa que ainda não tem aquilo. Então, essas pessoas são espíritos, então os espíritos não evoluem financeiramente, então ela está olhando mais o lado material do que o lado espiritual, sabe? E isso está bem difícil nessa missão que eu agarrei aqui, e eu vou conseguir, porque cada dia é uma página do Evangelho que eu leio, é uma página do Evangelho que eu faço meditações, que eu conto histórias da própria Bíblia, né? Como um exemplo, a história de Jó. E então eu é bem complexo esse lado de mediunidade com o lado físico. Se você não tiver o equilíbrio, e como diz Emmanuel para o Chico, a disciplina e a disciplina, você realmente entra no fundo do poço, e para sair é bem difícil, porque a mediunidade, ela está aí, ela está pronta para ajudar, ela está pronta para você adiantar-se, e simplesmente é como se fosse um navio, você joga a âncora e ele para. E essa pessoa simplesmente jogou uma âncora, né? E é bem difícil, olha o Netão aí, e é bem difícil você jogar uma âncora e simplesmente você sozinho você conseguir tirar aquela âncora. Muito difícil depois de estar em determinado estágio. É muita boa vontade. É exatamente isso. E aí, a gente reflexionando sobre essas coisas que já foram ditas, vamos imaginar, por exemplo, a lógica das coisas, né? A doutrina espírita é uma bênção que o pai proporciona a cada um dos filhos para, através dela, não apenas buscar a cura do corpo e da alma, mas, sobretudo, auxiliar-se sendo auxiliado e auxiliar os outros. Imagine, por exemplo, duas criaturas que tiveram aí umas encrencas durante uma experiência encarnatória, voltam para o mundo espiritual, lá são esclarecidos que devem voltar no mesmo grupo onde já viveram antes, para trabalharem juntos. E aquele que prejudicou vem como instrumento para auxiliar aquele que foi prejudicado, e assim pagar o débito e crescerem os dois. Maravilha, é o planejamento perfeito. Só que quando chega aqui, retorna aquilo que Renato disse.
E dona Glaci levantou. Ah, mas eu não quero esse negócio, tirei esse negócio de mediunidade não é para mim, não. Aí como é que fica o cobrador? Ora, geralmente isso acaba num processo obsessivo, e é a obsessão que resulta depois na doença. Você vai lá em Bezerra de Menezes, Loucura sob Novo Prisma. Ele diz que mais de 80% dos médios, das pessoas que estão nos manicômios, são médios. Simplesmente não quiseram ou não assumiram a mediunidade, e aí a gente vai entender que não é apenas porque ele não quer, porque muitas vezes influência da família, da sociedade, injunção do meio onde ele chegou, tem um monte de coisas que inibe e impossibilita daquela criatura cumprir o seu desiderato. E aí o que vai acontecer? O cobrador quer saber se o cara vai deixar ou não. Ele quer a oportunidade de trabalhar porque ele precisa evoluir. Ele veio para isso. E o instrumento de evolução dele é aquele. Aí, meu amigo, vem a questão da patologia, não, vem os problemas de doença, que não é por causa do fenômeno que ele vivencia, é consequência gerada pelo débito que ele tem, que resulta nas falhas que ele pratica, resulta no enfraquecimento e nas debilidades orgânicas, e acaba surgindo doenças que não é por causa do fenômeno, é por causa da sua vivência, da sua negligência, da sua falta de compromisso com o que ele assumiu no plano espiritual. E aí, como dizia um amigo meu lá na Rádio Clube, aí o bicho pega. Vamos com Jesus? Vamos para o próximo slide? Ainda dá para fazer mais um. Vamos? Então, no próximo slide, nós vamos trabalhar exatamente, em alguns casos, em alguns casos, é difícil a expressão, em alguns, né? Em alguns casos, pode ser consequência de uma certa fraqueza orgânica, porém, nunca é causa eficiente. Não seria, pois, razoável tirar dela o motivo de inquietação do ponto de vista higiênico. Só poderia acarretar inconvenientes se aquele que a possui abuscasse dela, ou melhor, abusasse dela, depois de se haver tornado médio facultativo, porque então se verificaria nele uma omissão demasiada abundante de fluido vital e, por conseguinte, enfraquecimento dos órgãos. São muitas as causas que levam a isso. Excesso de trabalho. Por exemplo, você vai para a casa espírita, aí vai aplicar para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 3, 4 meses depois, você está depauperado, você não consegue nem se levantar. Está sem energia de viver. Ou... Ah, dona Ana está dizendo aqui que o orador também. Essa dona Ana é cruel. Aí há um desgaste terrível. E isso é consequência da falta de equilíbrio e de controle do médium. Pode ser uma causa de problema higiênico? Pode. A criatura não faz asepsia devida, aí resulta em problema. E por aí se vão um monte de coisas que podem resultar exatamente desse médium facultativo que negligencia no seu trabalho, ou excesso de trabalho, ou ausência do trabalho, ou desvio que ele pega de conformidade com suas conveniências, suas ou de grupos ao qual ele pertence, e assim acaba gerando esses conflitos mentais, as cobranças chegam e resultam nas doenças. É por aí, senhor Renato. Vamos perguntar a Graci, a Fátima, logo aí, a Lula. Para mim está claro. Para mim também. Está tudo certo. Dá para entender que realmente, porque a partir do momento também em que nós adentramos vamos colocar esse novo conhecimento, também acontece que eu costumo falar que eu tenho a fome do saber, mas essa fome do saber também às vezes é um pouco prejudicial conosco mesmo, né? Porque a partir do momento que vamos nos adentrando, mais queremos conhecer, mais queremos saber,
e sem condições desse controle que nós não nos permitimos. E assim, quando se acorda e se assusta, né, estamos debilitados fisicamente, espiritualmente, nem tanto, porque no meu caso não foi espiritualmente que eu senti na pele, foi no físico mesmo. Foi o não aguentar, né? Mas a gente não se dá conta, mas o interessante é isso, não se dá conta porque o espírito se sente forte, mas a matéria não aguenta. Acredito ser isso. Bom. É o Podemos seguinte, passar para o próximo, a gente encerra no próximo? apenas vou falar que rápido, só para nós ter o entendimento. Existe a questão da fraqueza orgânica no nosso trabalho, quando nós trabalhamos demais. Mas é o seguinte, a própria espiritualidade, ela tem um zelo muito grande pelos médios. E a necessidade das pessoas aplicarem passes ou fazer trabalho mediúnico, isso vai depender da condição do ambiente do trabalho que está acontecendo. Se você tem um trabalho e a própria espiritualidade, sabe do entendimento, da compreensão, da quantidade de fluido daquele médium que possa trabalhar, e a própria espiritualidade faz que eles tenham uma carga fluídica maior de recompensa para que ele possa trabalhar. Aquele, por exemplo, nós fazemos um trabalho muito grande em, em Recife, em Jaguaretama, e nosso irmão, no tempo de 1987, nós fomos para Recife, e para Jaguaretama, e São Cecílio, com seus 60 e poucos anos, 60 e poucos anos, passava de 8 da manhã a 1 da manhã do outro dia. Passava o dia todo trabalhando em pé. Descansava um pouquinho na hora do coisa. Quer dizer, era quase mais de 12 horas de trabalho mediúnico. Ele e todos nós da equipe. E o que é que acontecia? Nós íamos dormir no outro dia, estava pronto para trabalhar de novo, dar continuidade de 8 à noite todo dia, o dia todo trabalhando. Isso depende muito de cada momento. Por exemplo, eu trabalhava, vamos dizer, no caso, eu trabalhava no Bezerra, nós tínhamos reunião na segunda, na quarta, aplicava passe De na sexta. cada trabalho, né, Renato? De cada trabalho. De cada trabalho. Se você tem um trabalho que requer, a própria espiritualidade faz reposição. Já no outro caso, se não houver o problema de casos de trabalho que a espiritualidade acha, ou você não trabalha dentro de acordo das suas capacidades orgânicas, isso é normal, mas se você forçar um pouquinho, você acaba também. Existem dois casos: um processo obsessivo, no caso, da influência espiritual muito grande, vai acabar com o nosso organismo. Uma influência do espírito não evangelizado também vai acabar com o nosso fluido mediúnico, né? O nosso fluido vai acarretar problemas no nosso corpo físico. Aí é outra coisa diferente que nós podemos dizer. Nós podemos voltar na próxima semana para continuidade a esse slide. Maravilha. Renato, só lembrando uma coisa interessante que você abordou aí, Renato, Dona Glaci, Dona Fátima e seu Lula, veja bem, no Evangelho tem uma parte bem interessante que trata da questão do benefício de quem se sacrifica pelo outro. É meritório. Você deu o exemplo do irmão Cecílio, passava 12 horas mediunizado, trabalhando em pé, assistindo criaturas necessitadas. Repousava, no dia seguinte estava novo de novo. Isso é meritório, porque ele estava fazendo sacrifícios pessoais em benefício dos irmãos necessitados. Colocar a própria vida em risco para salvar o necessitado. Isso é mérito, isso é auspicioso. Agora,
não é abusar desse recurso que você tem, querer pagar a conta toda numa semana, quando você tem um mês, um ano, o tempo todinho para pagar. É aí onde entra o desequilíbrio, é você querer pagar tudo de uma vez, quando você pode dividir em módicas prestações. É isso que traz o discernimento. Até E o aí, cartão, né? Até o cartão, né? Para exatamente. definir. Você pode pagar a prestação, não, mas eu quero pagar tudo de uma vez. Aí se mata em cima do trabalho, termina fazendo o trabalho, adoecendo, comprometendo a sua saúde e comprometendo, inclusive, o trabalho da espiritualidade. Porque uma coisa é importante a gente saber: aquilo que nós viemos fazer aqui, se não concluirmos aqui, não por negligência, etc., etc., está tudo preparado para a gente voltar depois e prosseguir. A gente continua no trabalho, a obra será concluída. Se não por mim, será por outro. Aí a gente volta depois com outras aptidões, com outros recursos, para darmos prosseguimento naquilo que o Pai espera de cada um. Cada um trabalhar por si, em benefício próprio e em benefício do semelhante, ajudando o processo de transformação da humanidade. Eu acho que é por aí a coisa, né? Viu? Só para concluir aí, seu Renato também, eu citei no meu caso, porque a espiritualidade, eu não estava no meio, né, como contei, fiquei aí 10 anos afastada, né, do local, mas a espiritualidade não parou, e eu, como já tinha desde criança também, achei que era tudo normal, via como tudo normal, aceitando tudo normal, sem conhecimento também, né, de estudo, até chegar no nosso grupo querido aqui. E assim, quando me dei conta que acordei, o físico realmente não aguentou, mas a espiritualidade mesmo, tendo todo esse amparo, mesmo recebendo toda essa medicação, esse calor, esse carinho, mas como eu estava fora do local, que também tem muito isso, né? Onde você está, no meio, você está favorecido. Eu estava longe e tentando, e indo, caminhando, não parou, porque o que vem ao seu redor, o que chega também, que é a caridade, né? São os amigos, para você querer ajudar o mundo e o fundo, e você é um só, aí não dá conta, não. Aí é impossível, né, seu Amadeu? É Lula. Aí não dá conta, não. Aí não tem super-homem, super-mulher, não, para dar conta, não. Mas, graças a Deus, ele põe a gente no caminho de novo certo, no eixo, que é o que eu já relatei, graças a Deus, me sinto melhor, mais certificada, recuperando saúde, e a vida segue, as coisas continuam, só que agora com outro entendimento, com outra condição de trabalho, de aceitação, né? A dona Fátima, ficou uma coisa excepcional, que tudo isso resultou numa grande lição de vida para a senhora, né? Atingiu o objetivo, né? Muito bem, podemos passar agora para o encerramento? Nós tínhamos combinado o seguinte, veja bem, estamos chegando ao encerramento, nós tínhamos combinado que a prece final seria do seu Lula, porque... Pode ser da dona Fátima. Tá vendo? Ele já é um jogador, bom jogador. Ele recebe a bola, mata no peito, bota no chão, olha, dá o primeiro drible e dá o passe. Já passou para a senhora a prece final. Dona Fátima, dona Glaci, suas considerações finais, muitíssimo obrigado mesmo por tudo. Seu Lula, que Deus o cubra de bênção e paz, estamos juntos. Renato, sem comentário, que Deus abençoe. Dona Fátima, paz com Jesus, seus comentários, e Dona Fátima, por último, fazendo a prece final. Eu só tenho que agradecer, começando pelo chamado de 6 horas, né? Abusado, né, dona? O despertar, então, é muita gratidão que eu tenho, primeiro a Deus, depois a espiritualidade, e em especial também a vocês, por fazerem parte desse dia, desse grupo, desse ensinamento, de suma importância para o nosso crescimento moral. E é só isso mesmo, muita coisa boa. Esses dos grupos que eu participo, esse eu não perco, só se em extrema mesma necessidade.
Fora isso, Dona Fátima, prece. Sim, então vamos nos conectarmos, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, Senhor do Universo, de todas as criaturas que aqui habitam. Nós estamos aqui, Senhor, em agradecimento. A palavra é gratidão. Gratidão pelo conhecimento, gratidão porque nos reconecta, nos coloca novamente, Senhor, a vosso serviço. Gratidão, Pai, pelas experiências vividas, que todas são válidas, sejam aquelas que encaramos como boas e principalmente aquelas às quais muitas vezes nos repelimos e não acreditamos ou não queremos acreditar que tenhamos que passar. Mas o Senhor é tão divino, tão bondoso e tão justo, a palavra é essa, que nos mostra a verdade, nos mostra o caminho, nos mostra que estamos a seguir e nos coloca perto de pessoas que vão nos dar mais apoio ainda, mais compreensão. Então, agradecemos, Senhor, imensamente pela oportunidade, agradecemos, Pai, através do vosso Filho, nosso Mestre Jesus, a oportunidade e a condição desses amigos que aí estão do nosso grupo poderem proferir mais uma vez uma aula de tamanha importância, de tamanha elevação espiritual, e que todos possamos, Senhor, não só nós, como os amigos que aqui chegaram, e sim, posso chamá-los amigos, tenham colhido e refeito de suas novas vidas essas informações. Agradecemos aos nossos mensageiros de luz que sempre, humildemente, incansavelmente estão ao nosso lado. Agradecemos ao nosso mestre, principalmente, e à nossa mãe, Maria Santíssima, a Virgem Maria, mãe de amor e de carinho, de compreensão e tolerância. Sendo assim, encerramos o nosso dia de hoje com essa palavra de gratidão. Eu sou grata, Senhor, e grata eu ofereço a todos presentes, a todos encarnados e desencarnados que possam essa oração atingir o nosso Pai Nosso. Pai Nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenham ofendido. Mas não nos deixe cairmos em tentações, livre-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a escolhida de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Mãe Santíssima, que nós tenhamos uma boa semana, um bom domingo, que cubra-nos com o vosso manto sagrado, nos tornando invisíveis aos nossos inimigos. Que assim seja. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Bom domingo, bom. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.